Vamos lá, nós iniciamos então nosso trabalho, o Livro dos Espíritos, parte 2, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 8 da Emancipação da Alma. Nós vamos entrar hoje no capítulo intitulado Sonambulismo, a partir da pergunta 425. Nós estudamos, no nosso encontro anterior, letargia, catalepsia e morte aparente, e estudamos um pouco também. Fizemos uma recapitulação do livro que nós estudamos, Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone do Amaral Pereira, e ela contou para nós um pouquinho sobre a experiência dela. Agora a gente vai aqui para o tema sonambulismo, então, e eu queria começar, antes de nós iniciarmos aqui o estudo propriamente, fazemos aqui uma pequena ilustração com uma personagem bem interessante para o nosso trabalho. Ele é já ligou e desligou, Angelina. Pode sair e voltar rapidinho que já melhora. É que deu uma piscadinha numa câmera aqui e ficou presa para você. Então eu queria fazer aqui a leitura de uma personagem que vai ilustrar para nós um pouco sobre esse tema. Eu estou aqui na página replays.com e vai falar um pouco sobre Edgar Cayce, Contos do Profeta Adormecido. E o artigo ele traz para nós um subtítulo, de Houdini a Marilyn Monroe. As celebridades procuravam Edgar Cayce para fazer leituras psíquicas. Esse artigo aqui é de janeiro de 2024. Então vamos a ela. Na introdução tem aqui uma foto de uma placa do Instituto Edgar Cayce, e ela diz assim, eu fiz aqui a tradução para nós, e ela diz assim, o Profeta Adormecido, Edgar Cayce, 1877 a 1945, foi amplamente reconhecido internacionalmente como um psíquico extremamente talentoso. Um homem humilde, ele nunca lucrou materialmente com sua habilidade psíquica, mas a usou para ajudar a manifestar o amor de Deus e do homem. Operou seu estudo de fotografia e viveu nesse prédio de 1912 a 1923. Muitas leituras psíquicas foram realizadas aqui durante esse período. Bom, o artigo então, isso aqui era uma placa, uma placa que tem bem na frente do Instituto, que eles fazem essa apresentação. Então, diz assim o texto para nós. Poucos videntes desfrutaram do renome de Edgar Cayce, 1877 a 1945, o profeta adormecido dos Estados Unidos. Durante sua vida, Cayce fez mais de 14 mil leituras documentadas para uma grande variedade de pessoas, inclusive celebridade como Harry Houdini, aquele mágico, aquele escapista, como ele era conhecido, Thomas Edison, Woodrow Wilson e Marilyn Monroe. Essas leituras cobriam uma grande variedade de tópicos, inclusive assuntos pessoais e condições de saúde. Ele também previu eventos desde a descoberta da Atlântida até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. No entanto, ele ganhou o apelido mais famoso, o de Profeta Adormecido, devido à sua suposta capacidade de adormecer sobre os livros, despertando com total retenção dos fatos e ilustrações neles registrados. Mais tarde, essa habilidade se transformou na capacidade de diagnosticar e recomendar tratamentos para doenças em um estado de sono semelhante a um transe. O próprio Cayce não tinha treinamento médico formal. Então emergem os talentos do profeta adormecido. Edgar Cayce continua sendo uma figura controversa e com razão. As histórias que envolvem o início de sua vida são sensacionalistas e difíceis de acreditar. No entanto, elas fornecem os elementos fundamentais para a ascensão à fama dessa fascinante figura americana da virada do século. Entre suas primeiras façanhas,
brincar com as pessoas pequenas e comunicar-se com seu avô morto. Ele considerava essas entidades incorpóreas, afirmando que poderia olhar através delas se concentrasse o suficiente. Em 1889, Cayce, com 12 anos de idade, revelou a visita de uma mulher alada que prometeu responder às suas orações. Com todos esses seres sobrenaturais circulando por aí, não é de se admirar que Cayce tivesse dificuldades para se concentrar em seus trabalhos escolares. No dia seguinte ao seu primeiro encontro com a Senhora das Asas, ele recebeu um relatório insatisfatório de seu professor por causa da sua má ortografia. O pai de Cayce fez um teste de ortografia, derrubando o filho adolescente da cadeira em sinal de frustração. Nesse momento, Cayce lembrou de ter ouvido a voz da senhora alada. Ela ordenou que ele adormecesse um pouco para que eles pudessem ajudá-lo. Depois de pedir ao pai para tirar um cochilo rápido, ele colocou a cabeça sobre o livro de ortografia e cochilou. Quando o pai acordou Cayce, ele se lembrava perfeitamente do volume que estava embaixo de sua cabeça. Seu pai ficou surpreso ao descobrir que o filho tinha memorizado todas as palavras do livro. Cayce repetiu o processo com outros livros escolares. Em 1892, sua professora o considerou o melhor aluno da classe. Quando ela o questionou sobre como ele havia mudado suas notas, ele mencionou que dormia em cima dos livros. Toda vez que fazia isso, ele acordava e se lembrava completamente do conteúdo dos livros. Nascia a lenda do profeta adormecido. Com o tempo, sua capacidade de absorver livros durante o sono foi eclipsada por outro talento, sua capacidade de fornecer às pessoas diagnósticos médicos completos durante o sono. A atuação como médico clarividente começou com o autodiagnóstico. Depois de ser atingido na coluna vertebral por uma bola durante o jogo escolar, Cayce agiu de forma estranha. Seus pais o colocaram na cama. Para a surpresa deles, ele começou a falar enquanto dormia, diagnosticando sua condição e descrevendo como curá-la. Depois de seguir as instruções do filho adormecido, Cayce recebeu a cura. Leitura de Cayce. Logo os jornais anunciaram Cayce como o homem analfabeto que se torna médico quando hipnotizado. Eles descreviam como Cayce a quem descreviam como um diagnosticador psíquico. Tirava o paletó, o colarinho e a gravata antes de se reclinar. Ele então fechava os olhos e suspirava profundamente. Momentos depois, seus olhos se abriam, cheios de uma qualidade sonhadora, como se estivesse em transe, e ele começava a recitar diagnósticos, curas e até mesmo previsões. Durante sua vida, ele fez mais de 14 mil leituras abrangendo uma ampla gama de tópicos. De acordo com o seu biógrafo, Thomas Sugrue, há centenas de pessoas em todos os Estados Unidos que testemunharão a qualquer momento a exatidão de seus diagnósticos e a eficácia de suas sugestões de tratamento. Se esses testemunhos foram muito mais do que evidências anedóticas, ainda é motivo de debate, mas as recomendações de saúde de Cayce, das décadas de 1920 e 30, são válidas para os padrões atuais. Suas dicas para levar uma vida longa e saudável incluíram ter uma boa noite de sono, cozinhar com azeite de oliva, fazer exercícios, beber bastante água. Revelações proféticas de Cayce. Além de sua propensão a diagnósticos médicos que falavam durante o sono, Cayce também fez profecias fascinantes. Embora algumas pareçam ter se provado precisas, outras permanecem sujeitas à interpretação. Entre as previsões atribuídas a ele estão a previsão da quebra da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Valores de 1929, em duas ocasiões distintas. A primeira em fevereiro de 1925 e a segunda 6 meses depois do evento, em março de 1929. Em 1935, ele previu o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, descrevendo uma aliança sem precedente entre alemães, austríacos e japoneses.
Vale a pena observar que essa aliança só viria à tona com a assinatura do Pacto Tripartite em 27 de setembro de 1940. Casey também previu que o mundo inteiro será incendiado pelos grupos militaristas. Outras previsões estranhas do profeta adormecido incluem o uso do sangue como ferramenta de diagnóstico, a descoberta dos efeitos Laninha e El Niño e a convergência das empresas de comunicação de forma cooperativa e estruturada. Ele também falou longamente sobre os manuscritos do Mar Morto e as pessoas que o criaram, os essênios. No entanto, os manuscritos do Mar Morto só foram descobertos em 1947, 2 anos após a morte de Casey. E ainda levaria muitos anos até que os detalhes sobre a vida dos essênios começassem a surgir. Casey também falou sobre a cidade perdida de Atlântida, prevendo sua redescoberta perto de Bimini, em 1968 ou 69. Em 1968, arqueólogos descobriram uma formação rochosa subaquática na costa da ilha bahanense de Norte Bimini. A formação fica a 18 pés abaixo da superfície. Alguns levantam a hipótese de que ela marca a entrada de uma cidade submersa. Embora o debate ainda esteja em andamento sobre a entrada de Bimini, sobre se a estrada de Bimini é natural ou feita pelo homem, sua descoberta dá mais credibilidade ao vidente favorito dos Estados Unidos. Né? Então está aí esse pequeno artigo então da Ripley's, trazendo um pouquinho, né, da história de Edgar Cayce, que ele tem livros, né, escritos sobre ele. Então muita coisa contando, né, e como o texto diz aqui no início para nós, né, algumas vezes exagerada, sensacionalista, né, porque a gente sempre gosta de aumentar um pouco as coisas para dar um pouco mais de visibilidade, de importância, né? Mas essa aqui é a história dele, então. E essa história ilustra para nós, então, o início desse nosso estudo de hoje. Começando, então, aqui com sonambulismo, a gente começa aqui, a palavra sonâmbulo, como nós conhecemos tradicionalmente, remete àquela imagem de uma pessoa que levanta da cama e sai andando pela casa, fazendo ali tendo ali ações que geralmente poderia fazer durante o seu momento desperto, né? Mas ao estudarmos aqui, a partir da visão espírita, nós começamos a pôr essa capacidade que o espírito tem de, durante o momento em que o corpo físico se encontra dormindo, o espírito manter a sua atividade. E dentre essas atividades nós temos o sonambulismo. E aqui nós vamos então classificar o sonambulismo em 2 categorias. A primeira, o sonambulismo natural, que é aquele em que a pessoa simplesmente dorme de uma forma comum, e temos o subsonambulismo induzido, que é aquele em que a pessoa, através de uma carga magnética recebida através de passes, ela também entra nesse estado de transe. Então a gente vai lembrar sempre que esse transe, ele promove um estado alterado de consciência daquela pessoa. Porém, essa ideia do estado alterado de consciência diz respeito a uma visão materialista nossa, porque a pessoa se encontra ali, a mente dela muda de padrão, vamos dizer assim, e aí então ela tem uma percepção diferente. A partir da visão espiritual, nós vemos que a consciência, né, que é a mente da pessoa, no que diz respeito ao mundo físico onde ela está, sofre uma alteração e o espírito, em desdobramento, passa a assumir então o controle. Esse desdobramento pode proporcionar para ela uma lucidez maior ou não, dependendo do grau de facilidade que o espírito tem de se desprender, de se desdobrar. Né? Então vamos aqui para a questão 425. O sonambulismo, então. A pergunta que Kardec coloca: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? A resposta, então, é um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem as suas faculdades.
A sua alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Né? E isso quando nós falamos aqui, esse estado de sonambulismo perfeito, quando nós consideramos, aqui no caso os espíritos consideram o sonho como sendo uma experiência do espírito. Enquanto que nós falamos aqui geralmente, de um modo comum, que o sonho ele pode ser apenas uma atividade mental que o indivíduo tem para a reorganização das informações que ele absorve durante a sua vida cotidiana. Então nós temos aqueles 3 padrões que nós podemos dizer de sonhos, né? O sonho como sendo o reflexo das atividades do dia a dia, em que a pessoa relembra tudo aquilo que ela vivenciou e ela passa a reviver mentalmente tudo aquilo. Nós temos aquela segunda parte que, conforme Freud coloca para nós, são atividades do subconsciente da pessoa. E aí nós temos a terceira parte que agora o Espiritismo traz para nós, falando que o sonho ele é uma atividade que o espírito vivencia em desdobramento. Aqui então a resposta que os espíritos trazem para Kardec, colocando que no sonho, de acordo com a pergunta que Kardec faz, se o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos, e eles colocam que a alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então aqui ele considera esse sonambulismo imperfeito quando nós falamos sobre a experiência do espírito em desdobramento. Então aquelas outras em que apenas mentalmente ele vai revivendo ali as suas experiências, isso tem alguma relação com o espírito, mas de um modo simplificado nós analisamos isso como sendo uma experiência apenas mental do indivíduo relacionado com o seu dia a dia, diferentemente da expansão da alma, né, do desdobramento do espírito, para que possa vivenciar experiências nessa outra dimensão. Kardec traz uma explicação, diz assim para nós, como é que está o sonho, pessoal? Está todo mundo com problema de áudio? Só confirme para mim, por gentileza. Beleza, então. Tá tranquilo, né? Beleza, vamos lá, então. Então, Kardec traz uma explicação, obrigado, Brás, um complemento aqui à resposta dos espíritos. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste, como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza a mão do médium nas comunicações escritas. Então, até aqui, observem que interessante. O espírito, então, quando traz as suas preocupações durante esse estado de sonambulismo, o espírito se utiliza do corpo para fazer aquilo que ele tem vontade. Então aí a gente já começa então a perceber nessa imagem até um pouco engraçada que a gente vê de uma pessoa levantando, tentando abrir a porta para sair de casa, ou então a famosa imagem, né, da Magali da Turma da Mônica, que a gente já comentou, né, que ela se levanta e vai para a geladeira buscar comida. Pessoas que fazem isso de fato, né, nós vamos perceber ali que de fato acontece assim mesmo. O espírito tem esse desejo, o espírito tem essa preocupação, e ele faz uso do seu corpo para realizar o seu desejo. Inclusive nós temos casos bastante sérios, bastante dramáticos, de crimes que acontecem durante esse estado de sono. Nós já tivemos, por exemplo, assassinatos que já foram registrados, estupros, violência.
pessoas que saem caminhando na rua e acabam sofrendo acidentes. Tudo isso porque o espírito, em atividade, mas sem ter ali aquela lucidez do que faz, ele simplesmente põe em prática o seu desejo utilizando o seu próprio corpo. Então é o que Kardec comenta aqui com a gente, né? Pois é, a mesma situação também. Né? A mesma coisa, vai lá então e acaba realizando esse desejo durante esse momento de sono. Por isso então aqui, só para a gente poder reforçar, aqui para nós ele diz assim, ó, quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Né? Então mostra para nós aqui algo bastante curioso nessa explicação a partir da visão espiritual. Porque enquanto nós consideramos apenas o indivíduo que é representado pelo seu próprio corpo, ele sendo apenas a matéria, sem considerar o elemento espiritual, nós vemos ali, que bom, Marion, nós vemos ali então uma pessoa agindo sem ter consciência plena daquilo que faz. Quando se olha pela perspectiva espiritual, nós vemos além. Nós vemos ali o princípio inteligente agindo, utilizando o seu próprio corpo. Já não é mais o indivíduo corpo, é o espírito utilizando o corpo. E ele segue. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também em repouso só experimenta do que lhe é permitido sensações confusas e a miúde, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Aqui também tem algo bastante interessante que ele coloca, quando ele diz assim, que recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também em repouso só experimenta do que lhe é permitido. Então muitas vezes no sono, durante o sonho, o espírito não tem lucidez do que faz. Não tem clareza, dá então as imagens fragmentadas que ele acaba recordando depois de despertar. E ele segue aqui para nós. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conserva memória, as mais das vezes não têm sentido. Digo as mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até, não raro, uma espécie de intuição do futuro. Então, a experiência de sonambulismo que nós vemos com facilidade, né, ela acaba sendo, com simplicidade, acaba sendo ali muito mais complexa do que nós imaginamos. Nós temos ali situações que são estudadas pelas neurociências, por exemplo, sobre o horror noturno, a paralisia do sono, né, que é o caso da catalepsia, por exemplo. Então são fenômenos que vão acontecendo, são distúrbios do sono que vão acontecendo, em que se analisa apenas a parte neurológica e muitas vezes a parte psíquica de um indivíduo, sem levar em consideração a parte espiritual. Então hoje nós temos vários estudos que são feitos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, e existe o Departamento de Estudos de Distúrbios do Sono, onde pessoas ali são analisadas, elas dormem no instituto, colocam ali eletrodos, né, para fazer encefalografia, colocam câmeras para poder filmar a pessoa, para ver exatamente qual é o comportamento que ela tem durante o sono. Então tudo isso analisando apenas neurologicamente e psiquicamente. E aí quando nós falamos, vamos analisar agora sobre de fato quem é o princípio inteligente, quem é o agente de tudo isso, que é o espírito, ele acaba não sendo considerado. É daí que nós vemos então que ao analisarmos o sono, ao analisarmos
a catalepsia, a letargia, ou analisarmos o sonambulismo, nós temos ali como agente o espírito e que tem ali uma situação muito mais profunda e muito mais abrangente do que simplesmente analisar o organismo, analisar o cérebro de uma pessoa. Então, enquanto que nós estudamos esse trecho, esse capítulo, que fala sobre a emancipação da alma, trazendo para nós essas diversas experiências que o espírito pode vivenciar durante o momento em que seu corpo físico se encontra em repouso, na parte de desdobramento, sonhos, sonambulismo que nós comentamos, nós temos ali um campo extremamente abrangente e profundo para ser estudado pelas nossas ciências tradicionais, as nossas ciências convencionais. Vamos lá, 426. Também, Angelina, então acaba sendo muitas vezes ali, é bastante constrangedor. Né? Eu me recordo de um julgamento que teve nos Estados Unidos, de uma pessoa que estava sendo julgada por assassinato, porque ela, durante a noite, ela acordou, né, um homem, ele acordou e matou a esposa. Ali, né, com uma faca, alguma coisa assim. E aí então ele estava sendo julgado por assassinato, mas aí então a defesa estava exatamente argumentando que ele não tinha consciência de que isso acontecia. Ele não sabia, isso aconteceu por um distúrbio do sono. Então ele estava sendo ali, estava sendo avaliado, não me lembro qual era o veredito que foi dado, mas ele estava sendo avaliado exatamente se ele tinha culpa ou não por aquilo que ele fez. Para a gente poder ver, né? Eu comentei com vocês de estupros também. Muitas vezes maridos praticam, né, esse ato tão violento contra as esposas durante o momento do sono, ele não tem consciência disso. Então, desde aquela coisa simples, como por exemplo andar pela casa ou fazer alguma coisa, acontecem esses casos problemáticos também. E aí então nós perguntamos como é que isso pode ser analisado pela perspectiva do espírito. Qual exatamente ali as ideias que o espírito tem, quais são os impulsos que ele manifesta durante esse momento de desdobramento. E no caso do sonambulismo, existe ali também um elemento anímico que facilita o espírito ter esse domínio, esse controle do corpo e realizar ali as suas tendências, os seus desejos. Então não é qualquer pessoa que tem esse tipo de comportamento, né? Pois é, né? Tem uma prima minha que minha tia guardava a chave, ela escondia a chave para que ela não abrisse a porta, porque ela já foi pegar na rua já, né? Então, para você ver assim como as coisas, né, a facilidade que alguns indivíduos têm, e isso não pode ser simplesmente avaliado fazendo ali um exame qualquer. Isso se dá através da observação mesmo, né? Vamos lá. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Aqui então a gente vai fazer uma diferenciação entre o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético. No caso do natural, a gente leu a história de Edgar Cayce, né? Bom dia, professor. A gente leu a história de Edgar Cayce, e pegando aqui o trechinho que eu li para vocês agora, deixa eu ver aqui, só aquele trechinho para a gente poder aqui reforçar. Aqui. Parará, só um instantinho. Está aqui, ó. Logo os jornais anunciaram Cayce como o homem analfabeto que se torna médico quando hipnotizado. Eles descreviam como Cayce a quem descreviam como um diagnosticador psíquico. Tirava o paletó, o colarinho e a gravata antes de se reclinar. Ele então fechava os olhos e suspirava profundamente. Momentos depois, seus olhos se abriam, cheios de uma qualidade sonhadora, como se estivesse em transe, e ele começava a recitar diagnósticos, curas e até mesmo previsões. E aqui a gente vai sempre, né, levar em consideração aquele fato que a gente comenta, né, que no caso dele, por exemplo, quando ele entra nesse estado de transe, a gente analisa da nossa perspectiva aqui terrena, olhando para ele como sendo um efeito natural em estar nesse estado de transe.
Mas nós, olhando do mundo espiritual, será que ele não receberia essa carga magnética por parte dos espíritos? A gente lembra, né, de Valdo, Chico, até mesmo Dona Ivone, quando eles eram solicitados ou tinham oportunidade de se emanciparem para vivenciarem alguma experiência dentro do âmbito espiritual, os espíritos aplicavam passes para facilitar a emancipação deles, né? Então, quando nós olhamos o sonambulismo natural ou o sonambulismo induzido, ou magnético, né, também como é chamado, nós olhamos do nosso lado, ninguém aplicou passe neles. Então eles entraram num transe natural. Mas e do outro lado? Será que ele teve essa indução? Então isso não é possível nós observarmos a partir da nossa visão. Dudu colocou, né, se o espírito está tomando conta do corpo nessa hora do desdobramento, e esse sonambulismo faz com que a pessoa seja atropelada e morta, como fica a situação desse espírito? Né? Boa pergunta, Dudu. Porque nesse caso a gente lembra sempre, né, que toda vez que o espírito vivencia, que o indivíduo pratica um ato intencionalmente, ele sofre as consequências disso tudo. Como nós temos, por exemplo, quando nós estudamos sobre a influência da matéria, que foi o capítulo anterior, que nós vimos aqui no Livro dos Espíritos, nós tivemos aquele caso em que falava sobre o suicídio induzido pela loucura. Então o indivíduo que sofre um distúrbio mental, por causa desse distúrbio, ele pratica um ato que seria ali o termo que era loucura que se tinha naquela época, ele acaba não tendo a responsabilidade pelo ato em si. Ele sofre pela perturbação geral que esse tipo de desencarnação provoca, mas ele não recebe, né, ele não tem a responsabilidade por aquilo que ele fez, já que ele não tinha lucidez, conhecimento, compreensão do que estava fazendo. No caso da emancipação é a mesma coisa, o espírito pode sofrer o efeito dessa desencarnação violenta através ali, mas ele não traz a culpa por aquilo que ele fez. Então são situações que nós não temos como avaliar, como analisar. Né? Ou então casos de pessoas, por exemplo, que também já foi analisado e já foi reportado isso, de pessoas, por exemplo, em estado sonambúlico, que se lançam pela janela de um apartamento, por exemplo. Então isso também, a pergunta é, poxa vida, mas como é que isso aconteceu? Aí nós temos ali vários fatores a analisar, desde a parte psíquica até a parte de influência espiritual, no caso de um processo obsessivo, por exemplo. E aí nesse caso nós vamos considerar a responsabilidade dos espíritos que fizeram isso. E é claro que durante o processo de obsessão, o espírito tem ali a sua cota pelo vínculo que ele estabelece com esses espíritos, né? Mas o ato em si não é por uma iniciativa dele. Tem muito caso assim, né, de sair de casa e ser atropelado, sim. Né? Então esses casos de pessoas que foram seguras pelos familiares naquele último momento, em que poderiam ali suicidarem-se, né, sem terem conhecimento disso, isso aí são casos também que são relatados. Então, o indivíduo em si não tem essa responsabilidade, pelo menos não com lucidez, a menos que ele esteja ali passando por algum tipo de perturbação que acaba influenciando esse tipo de comportamento. Mas a gente não sabe, tem ali muitos detalhes que fogem à nossa capacidade de percepção, porque nós só vemos o ato em si. Como sempre a gente comenta, né? Você analisa o ato, mas você não vê ali dentro da profundidade espiritual para saber exatamente até que ponto o espírito tem responsabilidade por aquilo. Né? O Hermes lembrou ali, né, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, suicídio e loucura, né? Sim, fala sobre isso também. Que é essa mesma situação, né? Você não tem ali a responsabilidade, exatamente porque o espírito não tem compreensão daquilo que faz. Vamos lá. Então aqui nós temos então esse magnético, o sonambulismo magnético e o sonambulismo natural. Kardec trabalhava muito naquela época com essa parte do sonambulismo magnético. Nós víamos muitas vezes ali um médium, uma pessoa que se disponibilizava para a realização de um trabalho na sociedade ou em qualquer outro grupo mediúnico, e aí então aplicavam-se esse passe, né, essa indução magnética,
Aí então aquele médium entrava nesse estado de transe e a partir dali então ele começava a atuar espiritualmente a partir daquele procedimento, né? Então Kardec fazia muito isso. Na atualidade, eu pelo menos não ouço falar sobre isso nas práticas atuais. Então nós temos ali os médiuns que são espontâneos, os médiuns que se comunicam nas reuniões, e mesmo assim nós não temos as evocações que são feitas. Então muitas práticas que nós temos hoje já não são práticas da mesma forma que se fazia antigamente. Vários relatos de Kardec eram assim, aplicava o passe no médium, o médium entrava em estado de transe e a partir dali começava alguma comunicação ou algum tipo de fenômeno que acontecia. Então nós não vemos isso acontecer mais. Eu, pelo menos, não conheço, né? Então vamos lá. Kardec perguntou então aqui se o sonambulismo magnético tem relação com o natural. Os espíritos respondem, é a mesma coisa, só com a diferença de ser provocado. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Bom, aqui também, esse tema aqui também ele é de muito debate, inclusive nós já conversamos sobre ele lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre o fluido vital. Então, esse fluido vital se dá exatamente através, né, do médium, do médium que tem a capacidade de fazer essa doação, e esse fluido, então, como lembra Emmanuel, ele é uma transfusão. Né, o médium magnetizador ou médium passista, né, o André Luiz usa esse termo, embora muitas pessoas não gostem de usá-lo, né, porque o médium magnetizador é aquele que tem essa capacidade de doação. Então esse fluido magnético que é doado, envolvendo o médium, o induz pelo fato dele já ter essa tendência para entrar nesse estado de transe. Então aqui também, então, mais uma vez, Kardec vai falar bastante sobre isso na sua obra de um modo geral, fazendo com que esses médiums sejam utilizados como instrumentos de muitas experiências que foram feitas naquela época a partir do sonambulismo magnético. 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Nós vimos exatamente essa experiência com Edgar Cayce porque ele fazia profecias. Tinha essa clarividência, essa capacidade de ver a distância, por exemplo, durante esse estado de transe. E aqui então, qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Então, mais uma vez por isso, né, que só Swedenborg, por exemplo, era outro também que tinha essa experiência, vários que nós tínhamos, assim, desde aqueles que eram famosos até pessoas comuns, que muitas vezes assustam pelo fato das pessoas não terem essa compreensão, muitas delas até mesmo pedem ajuda a médicos para parar com essa experiência, da mesma forma que nós vimos o Dr. Bezerra, falando lá no livro Recordações da Mediunidade, quando ele disse que a catalepsia e a letargia é um tipo de mediunidade, que ela pode muito bem ser aproveitada quando o espírito em desdobramento é capaz de vivenciar a experiência, coletar aprendizados e informações e depois trazer para as pessoas. Então, esse tipo de fenômeno acaba sendo também positivo quando ele é bem utilizado. Mas o que o Dr. Bezerra de Menezes coloca também, ele diz assim que os médiuns ou os espiritistas, de um modo geral, não têm ainda a capacidade de fazer bom uso dessa faculdade. Porque para nós ela é muito mais pelo fato de ser estranha às nossas práticas comuns, nós não temos a habilidade de lidar com ela. A Dona Ivone passou depois, que nós vimos ali no relato dela, ela passou depois a utilizar essa faculdade para poder trazer muitos ensinamentos, e a família já estava acostumada com isso. Mas para nós, essas faculdades muito mais assustam do que favorecem o nosso aprendizado. 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Aqui, mais uma vez, também Edgar Cayce também fazia isso. Ele tinha capacidade de olhar e fazer diagnósticos, não apenas trazendo conhecimento médico,
mas ele era capaz de ver internamente os órgãos das pessoas e apresentar o seu diagnóstico. Né? Outros indivíduos também já relataram também esse mesmo tipo de experiência, que eram vistos inclusive fenômenos como sendo inexplicados. Mas vamos lá. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc., porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livres, compreenderia que vê por todas as partes do corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Kardec vai além. Por que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito? Pois que sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Então aqui ele está trazendo para nós algum tipo de... Né, Kardec está trazendo para nós relatos de experiências que já foram observadas, em que muitas vezes algum sonâmbulo, embora em estado de transe, não consegue ali acertar as perguntas que são feitas, ou então acaba se equivocando ali em alguma observação. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não se deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Né? Então aqui também é a mesma coisa, né? Muitas vezes nós temos médiuns que trazem relatos do plano espiritual, mas trazem relatos a partir do seu entendimento, a partir do seu grau de compreensão, que pode ser um grau superficial e, portanto, ele vai trazer informações que podem até ser corretas daquilo que ele percebe, mas acaba sendo imprecisas pelo fato dele não ter a compreensão do que ele está vendo. Então ele vai trazer aquilo que ele acha que é. E nesse achismo vem muitas vezes ali o equívoco, e também ali acaba depois até mesmo diminuindo o valor dessa faculdade, porque ele tem a faculdade, mas ele não tem a capacidade de se aproveitar dela. De se aproveitar no sentido de utilizá-la para aprendizado, já que ele próprio traz as suas limitações. Então, no caso da clarividência, ele traz ali alguma visão, ou tenta fazer ali alguma previsão de alguma coisa, e acaba se equivocando. E aí todo mundo vai dizer, olha, mas ele estava errado com isso. Aquilo que ele disse não é verdade. De repente ele viu algo certo, mas fez uma interpretação equivocada. Ou mesmo acaba também criando ali as próprias fantasias, né, como nós vemos no caso do animismo, quando um indivíduo psicografa uma mensagem, psicografa essa mensagem de conteúdo dele próprio, acreditando que isso veio de uma outra entidade. Né? Hermes lembrou, né, tem o sonâmbulo que, apesar de não conhecer medicina, tinha um médico, espírito, com ele e diagnosticava, né, que é o caso de Edgar Cayce que a gente coloca aqui. Né? A gente fez a leitura, Hermes, da biografia dessa personagem, né, que ela viveu ali no final do século XIX até 1945, que ele tinha essas habilidades. Ele entrava nesse transe que eu acabei de fazer a leitura, e ele fazia não apenas as previsões, mas também fazia curas, diagnósticos médicos. Né? E como esse tipo de artigo e toda a história de Edgar Cayce foi apenas analisada a partir da visão das pessoas daquele país que não estudavam o espiritismo, apenas ali se impressionavam com o fenômeno em si, então dizia que quando no estado de transe, mais uma vez aqui, eu vou pegar aqui esse finalzinho, quando diz assim, ó,
Momentos depois, seus olhos se abriam, cheios de uma qualidade sonhadora, como se estivesse em transe, e ele começava a recitar diagnósticos, curas e até mesmo previsões. Então não levavam em consideração aqui a presença de espíritos junto a ele, mas acreditava que ele, estando nesse estado alterado, ele era capaz de trazer um conhecimento que ele não possuía. E aí vem aquela grande questão, muitas vezes se nós vamos encontrar indivíduos que em desdobramento acabam trazendo habilidades que não apresentam na encarnação atual, podem ser habilidades que ele traz de existências anteriores, mas pode ser também ali a presença de entidades que através dessa relação mediúnica fazem com que o médium ali no caso apresente esses diagnósticos e essas curas. Mas aí, então, como nós não consideramos aqui, pelo relato que é apresentado, porque no caso, por exemplo, quando nós falamos sobre a mediunidade do Chico, a mediunidade do Divaldo, nós analisamos a partir da perspectiva espírita. Mas no caso dele aqui, isso é apenas relatado como sendo um fenômeno impressionante. Um profeta, um médium, eles chamam de médium, qualquer pessoa que traz ali uma capacidade psíquica é chamada de médium, né? Então, quer dizer, o vocabulário é utilizado de uma forma diferente e a interpretação também é feita de uma forma diferente, pelo fato deles se embasarem num outro tipo de filosofia e não no caso naquilo que o Espiritismo apresenta. Então é natural que nós vejamos ali esses relatos, trazendo ali algumas interpretações baseadas naquilo que eles compreendem. Tanto é assim que o Edgar Cayce ele é chamado de o profeta adormecido. Quer dizer, o que nós entendemos por profetas? A partir da definição da Bíblia, por exemplo. Os profetas que tinham lá no Antigo Testamento. Então por isso que a gente vai perceber ali que nós vemos o relato e há a necessidade de nós fazermos a interpretação a partir daquilo que eles mencionam, né? Mas para poder trazer ali de uma forma correta tudo aquilo que Edgar Cayce era capaz de fazer, nós teríamos que estudar toda a sua obra. Da mesma forma que hoje nós temos muita coisa estudada sobre o Chico, dos livros que foram publicados, das explicações que ele trazia, daquilo que os espíritos orientavam, do próprio estudo da doutrina espírita. Então nós temos uma base que nos permite fazer uma leitura mais profunda sobre esse fenômeno, e não apenas olhar o fenômeno em si, mas nós somos capazes de compreender a causa do fenômeno, que é um fenômeno que pode ser anímico, ou pode ser ali um fenômeno vinculado aos espíritos. E para nós finalizarmos, questão 431, qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É o caso, por exemplo, dos diagnósticos médicos que nós vimos aqui. Então diz assim para nós: é que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os que lhe supõem. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Um espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Essa mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando em estado que chamas crise, ou no caso aqui poderia ser transe, lembra... Lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Aí Kardec complementa aqui. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações,
de outros espíritos que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes patente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. Nesse último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Depois aqui, 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo. Então aqui também, Kardec vai analisando aqui todos os fenômenos que são observados durante essas experiências, porque a gente lembra que Kardec era um grande experimentador, então, para ele poder falar sobre mediunidade, ele deveria não apenas observar e relatar, ele deveria criar situações em que tal fenômeno pudesse acontecer e ele então colhesse os resultados daquilo que é observado naquele indivíduo. E na Revista Espírita nós temos ali alguns relatos, assim como também no Livro dos Médiuns, em que ele traz para nós experiências com os sonâmbulos. A Angelina colocou: na reunião de vibração à distância requer um equilíbrio maior dos médiuns, porque é um trabalho em conjunto com os espíritos, sim, fazendo ali a conexão entre o fluido dos médiuns com também o fluido dos espíritos, para que possa fazer esse trabalho à distância. Então aqui para nós, essa visão à distância que é colocada para nós também aqui é algo que chama bastante atenção, porque ela impressiona, aquilo que a pessoa vê à distância, ou mesmo é capaz de fazer essas previsões. E para finalizarmos, 433, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado. Então aquilo que a gente comentou, que no caso do sonambulismo de modo geral, não apenas da clarividência, mas do sonambulismo em si, uma pessoa que é capaz de vivenciar experiência nesse estado sonambúlico, isso diz respeito à capacidade do espírito ou existe algo de orgânico nisso tudo também? Os espíritos respondem de uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, para que haja esse desprendimento, há disposições físicas para isso. Assim como na mediunidade, Kardec comenta que a mediunidade ostensiva, como nós compreendemos, ela é um fator orgânico. Não é simplesmente imaginar que qualquer indivíduo tem essa capacidade. Ele precisa ter uma predisposição que começa sendo uma predisposição orgânica. Um elemento físico que vai favorecer, assim como também as faculdades anímicas de um modo geral. Aqueles indivíduos que apresentam, que são chamados de um modo popular de paranormais, exatamente porque o para, que é esse prefixo, que fala que é alguém que é além do normal, dentro da normalidade de alguém que vivencia uma experiência no corpo físico. E como ele tem essa capacidade que vai além dessa normalidade, ele é chamado de paranormal. E essa paranormalidade também é um elemento físico. Que a nossa ciência hoje, estudando, por exemplo, uma tomografia, fazendo uma ressonância magnética, fazendo um mapeamento cerebral daquela pessoa, nós nem sempre somos capazes de identificar qual é exatamente o elemento que faz essa diferença. Dentro dos estudos espíritas, o Brás lembrou acima ali da glândula pineal. Ela é um elemento que chama a nossa atenção, que pode trazer para nós ali algo a mais? Sim, pode ser, mas ainda não foi comprovado. Os espíritos falaram sobre isso e nós temos ali algumas ideias a respeito, mas comprovadamente não é possível fazer. Cheguei a falar para vocês sobre aquela experiência, aquele experimento feito pelo Dr. Sérgio Felipe, aqui em São Paulo, em que ele analisou glândulas pineais de vários indivíduos, falando sobre
aqueles cristais de apatita que tinha dentro dessa glândula, que quanto mais cristais tinha, mais ostensiva era a capacidade dele. Mas eu sinceramente não li essa conclusão, né, e também não conheci de uma forma profunda essa pesquisa dele. Eu vi ele falando numa palestra que eu fui aqui em São Paulo, quando ele apresentou. Então ele falava sobre as diversas experiências que ele fazia, inclusive, né, indo no Instituto Médico Legal, que eu comentei com vocês, pegando essas pequenas glândulas de cadáveres para poder estudar. Então, quer dizer, é um estudo que ainda está se iniciando, para saber exatamente em que parte do organismo do indivíduo, e naturalmente do cérebro, nós vamos encontrar aquela predisposição para que esses fenômenos, sejam eles anímicos ou mediúnicos, aconteçam. Mas, de modo geral, a faculdade mediúnica não deixa de ser anímica, né? Porque a capacidade que o indivíduo tem de ter essa percepção do mundo espiritual. E a mediunidade nada mais é do que a comunicação que ele estabelece com os espíritos. Mas a faculdade em si ela é anímica. Daí então que Emmanuel muitas vezes chama de medianímico. Porque a mediunidade é do indivíduo. A comunicação é a capacidade que ele tem de interagir. Mas sem essa capacidade anímica, a mediunidade não acontece. Então, onde? No cérebro, isso favorece o indivíduo. Os espíritos dizem que é uma predisposição orgânica. Agora precisa ser estudado, né, com mais profundidade pela nossa medicina, por exemplo. Estou desenvolvendo ela, mas tenho medo porque não tem caminho de volta, né? Na Uniespírito, exatamente, a Uniespírito, a Universidade do Espírito, né, que foi um projeto que começou lá em 1990, na década de 1990, mas que não teve, né, o desenvolvimento que gostariam. Muita coisa interessante foi estudada, porque era uma universidade que apresentava apenas cursos de pós-graduação, para quem tinha interesse em estudar essa perspectiva do espírito. Mas eu não sei qual foi o caminho qual foi o destino que foi dado para ela, Angelina, infelizmente. Mas vamos lá. 433, então, fechamos por aqui. Na próxima nós vamos então continuar estudando essa parte do sonambulismo. O Hermes colocou, né, estudar um órgão ou uma peça humana a processar o fluido vital daria resultado positivo para a ciência espírita. Pois é, então, ele estudou anatomicamente. Agora há necessidade de fazer ali experimentos, né, com médiums em atividade, para poder ver exatamente ali de que forma que o seu cérebro reage durante esses períodos de transe mediúnico, né? Então a gente vê ali que não é a mesma coisa, mas são ali tentativas, né? Mas como não se tem um apoio científico e nem recursos para fazer esse tipo de pesquisa, ela acaba ficando limitada. Mas o ideal seria, né? Como aquilo que a gente conversou essa semana, inclusive, que eu falei para vocês, né? Estudando ali, nós estávamos estudando o livro O Consolador, e nós vimos ali quantas áreas de pesquisa estão à nossa disposição para poder desenvolver. Falta iniciativas, falta recursos, falta interesse para poder estudar tudo isso. Mas não tenhamos dúvida que temos aí um campo extremamente amplo para poder se estudar. Basta agora, né, um investimento para isso. E também ter, né, esse sentido investigativo que o Espiritismo pede. Nós estamos aqui, né, o Espiritismo no Brasil, ele se desenvolveu muito mais dentro desse campo moral. E hoje, com a tecnologia que nós temos, se nós tivéssemos esse impulso para fazer estudos investigativos paralelos a esses estudos morais e espirituais que nós temos, nós poderíamos ali aprender muita coisa. Mas, infelizmente, falta para nós essa tendência à pesquisa dentro do meio espírita, né? Que ela é muito ainda limitada. Existe pesquisa